Já teve alguma cliente sua que teve uma sacada, assim, durante uma sessão, que falou, nossa, Silvana, não tinha pensado nisso? Várias. Tem algum que você se lembre? É bem legal. Interessante. É porque, como tem essa técnica da massagem, a gente vai fazendo e tudo mais, e eu uso reiki, eu faço barras, tem um monte de coisa, né? Então, a gente tem várias técnicas que você vai também usando com a cliente, né? Então, conforme ela vai falando as coisas e você vai sacando tudo, aí vai dando... Mas e se você fizer por aqui? Se você pensasse por ali? Se você se colocasse em tal lugar? De repente, ela... Pá! Nossa, não tinha pensado nisso. Eu tinha um exemplo. Eu tive uma cliente que ela é uma fofura. Faz tempo até que a gente não se vê. Mas ela estava com sérios problemas no trabalho de sempre encontrar chefes, assim, sabe, que ela autoritário, que ela não sabia como lidar com aquilo. E aí ela vinha assim, até ela fazer terapia, mas ela vinha assim, quando ele era nem chegava a ser um assédio moral, mas quando dava umas broncas e tudo mais, né? Chegava, ela ia preparada para a resposta, mas ela baixava a bola, sabe? E aí saía frustrada. Ela congelava. Ela não conseguia falar e era muito competente ela. E sempre que ela ia para outra empresa, dava uns meses, caía num chefe assim. Era muito engraçado. Lição não aprendida, lição repetida, não é mesmo? O ciclo, né? O ciclo. Ciclo da vida. E a gente falando sobre isso, foi muito engraçado, porque ela tem 2 irmãos mais velhos, né? E os irmãos são muito parecidos com esses chefes que ela tem, que se repete. E aí, um dia, ela conversando comigo sobre isso, sobre os irmãos, porque a gente teve uma reunião, porque a gente falou isso, porque a gente falou aquilo, e aí eu travei, e aí eu não falei, e aí aquilo tá engasgado. Aí eu falei, veio assim na minha cabeça, eu falei, nossa, você percebeu que quando você entra no teu meio profissional, também acontece isso? Você também está num meio de chefes que são parecidos com seus irmãos? O que você tem que aprender aí, né? Que você tem que parar e se resolver nessa área? Aí ela olhou e falou, meu Deus, é verdade, não acredito, é verdade. Veio um clique, sabe? Aí que ela foi vendo, e aí a gente foi fazendo barras também para abrir a consciência, sabe? Para vir né? E foi ajudando ela. Foi muito bacana. Até há pouco tempo ela me mandou uma mensagem. Que lembra aquele negócio? Agora deu uma boa melhorada. Ainda não tá como eu quero, mas tá melhorando. Ela estava reproduzindo. Criou a consciência. Exatamente. Ela estava reproduzindo a mesma dinâmica de relacionamento que ela tinha com irmãos, com os chefes. E parece que a pessoa vai... a gente brinca de dedinho podre, né? É como se a pessoa procurasse... Você atrai. Você atrai. Ela vai procurando situações para repetir aquele padrão, porque ela não conseguiu superar ainda. Dá para entender? Mas isso é real mesmo, né? Na nossa vida a gente sabe, a gente faz isso direto. É um ciclo, né? É normal. Eu acho que é a própria evolução da gente, né? Como ser humano. Então, os ciclos se repetem, as situações se repetem, aí ela vem até mais ampla e pesada, vamos dizer assim, para a gente abrir o olho, né? E aprender com aquilo, tem que aprender. Para entender que lugar ela estava ocupando diante dos irmãos que a deixavam tão refém. Às vezes são irmãos mais velhos. E são mesmo. Não é? E o irmão mais velho acaba ganhando uma certa autoridade, sim, porque é o irmão mais velho. Verdade. E você vai se submetendo àquilo só que você não resolveu aquela questão. Não percebeu, tudo bem, ele é meu irmão mais velho, eu respeito, mas eu não devo a ele obediência. Porque muitas vezes, sabe, Silvana, ficar submetido a uma figura de autoridade também significa não correr riscos. As pessoas... você fica numa situação de conforto, né? Fica numa situação de conforto. Você não tá bem, mas ao mesmo tempo você conhece aquela situação, vai? E a autoridade ali. É ele, eu fiz porque ele mandou. Eu não fiz porque eu escolhi. Porque quando eu tenho que assumir a responsabilidade das minhas decisões, sou eu que vou bancar
A responsabilidade. A responsabilidade. As consequências também. Então, sejam elas boas ou ruins, né? Sejam elas boas ou ruins. Verdade. Então, muitas vezes a pessoa reclama, eu tenho sempre que me submeter, mas tem sempre um ganho secundário, né? Eu me submeto porque se eu não me submeter, eu vou ter que correr o risco. Eu vou ter que assumir a minha responsabilidade diante daquela situação. Uhum. E aí eu tenho que sair do lugar da criança, que meu pai e minha mãe mandou, e eu Sim. tenho que ir para o lugar do adulto, que banca, fala, não, eu banco, foi uma escolha minha e eu assumo essa responsabilidade. E arco com as consequências, né? Verdade. Então, interessante isso daí. Ou seja, ela, mesmo fazendo terapia, ela identificou isso com você. É, barato, né? Eu vibro com essas coisas, sabe? Eu acho legal a gente descobrir as coisas juntas, né? É papo de vizinha, né? Tô lá na maca e eu lá fazendo. Mas não é de vizinha, não. É papo de terapeuta. Que bom! Porque o vizinho, ele dá palpite. Ah, é verdade. O vizinho aconselha, né? O vizinho julga. E não foi isso que você fez. Você fez uma observação. Você percebe como este padrão que você tanto reclama dos seus chefes é um padrão que deve ter começado na sua família com seus irmãos, que é o mesmo padrão de comportamento? Não tem um julgamento aí. Tem uma observação de um padrão. Exatamente. Né? O julgamento, o papo de vizinha, ai, que chefe horroroso que você tem, nossa, esses seus irmãos são terríveis, né? Aí você entra no julgamento, você entra num papo de vizinha. Aí não é uma coisa bacana, né?